Olá pessoal, pelo que a gente está vendo aí nas notícias, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, não gostou de ver verdades sendo expostas por Mauro Cid e confirmou aquilo que Mauro Cid disse. Ele é a lei, ele é a Constituição, é ele que manda e desmanda. Nós temos no Brasil um governo de um homem e não das leis. Saudações, amigos, tudo Você bem lembra com vocês? quando o Bolsonaro falou sobre qual a diferença, né, de uma ditadura militar para uma ditadura de um homem só? Você lembra disso? Então é bom você fazer essa reflexão, né? Deveria lembrar. Meus amigos, então eu sou o Sérgio Teres, estudioso de ciências humanas, sociais, políticas, tá? Eterno buscador das coisas que estão ao nosso redor, e para isso as ferramentas são aquelas que já existem, né? A pergunta é essa, primeira. É ou não uma DITADURA, ditadura? Sendo julgadas já por aqueles que se dizem além de investigadores, são acusadores. Optei em mostrar o Van Hatten, deputado, né? Porque parece bem raiz, né? Não parece fingir, né? Não é um discurso à toa, tal. É claro, a nossa parte, a tua parte é que vai solidificar isso aí. Sem isso não adianta os legisladores, os funcionários públicos, né, sozinhos resolverem. Por isso, por ser ele a lei, mandou de volta Mauro Cid agora para a cadeia. Até porque nada do que Mauro Cid disse é novidade para quem tem dois neurônios, para quem é inteligente, para quem acompanha, para quem vê a farsa que são os julgamentos, entre aspas, do atual Supremo Tribunal Federal. Todos que estão acompanhando sabem que os ministros que lá estão, inclusive os omissos, estão contribuindo para a ruptura do Estado de Direito do Brasil e para a perseguição de pessoas que, se tiverem qualquer tipo de crime cometido, não estão sendo submetidas ao devido processo legal. Aliás, não estão sequer tendo a garantia do foro normal. Estão sendo julgadas já por aqueles que se dizem além. Só em ditaduras, né, de cunho socialista é que isso acontece, isso ocorre na história, né? Você tem que voltar os seus olhos para a União Soviética, Romênia, Vietnã, Coreia do Norte atual, continua, Cuba e outros países, né, que foram, né, a própria Hungria, que recentemente foi falado aí a questão da embaixada, né, que o embaixador colocou, nós sofremos com a questão, né, socialista, né, a ditadura socialista, a ditadura do proletariado, como disse o próprio Gabeira. Ditadura do próprio proletariado, né? Qual a diferença? Ditadura é uma merda, seja ela socialista, ou direitista, ou militarista, né? Ditadura é uma porcaria que limita ou nega o ir e vir das pessoas, né? Estão dizendo até que o futuro é fiscalização total, tudo. Você será vigiado, né? Qualquer lugar que você for, vigia, câmeras, chips implantados em cada ser humano, etc. E isso não é legal. Agora, aí o Van Hatten disse ter cometido um crime. Esse crime pode ser para o outro que observa. Não, para mim você cometeu um crime, mas não sendo um crime. Ou não necessário ser levado com rigor, né? Com rigor, como está sendo feito aí com as pessoas que não têm participação em depredação nenhuma, né? Como estão dizendo, terroristas, né?
de investigadores são acusadores e também vítimas supostas. É um absurdo o que estamos vivendo no Brasil. A notícia é essa, para quem está entrando na live agora. Mauro Cid foi preso novamente, segundo se tem informações até o momento, por supostamente obstruir a justiça com os áudios que foram revelados. Mas a verdade é aquilo que eu tenho denunciado há muito tempo e continuo falando, sem o menor medo de estar equivocado. O Supremo Tribunal Federal está tomando decisões ilegais. Alexandre de Moraes está exercendo o poder como ditador e o Senado nada faz. O Senado da República, que é o foro em que deveria ser tratado o impeachment de ministros que descumprem a lei, que cometem crimes, que não fazem aquilo que a Constituição diz, o Senado continua omisso. O senador Rodrigo Pacheco e os demais senadores que não tratam desse tema... Muitos perguntam, e por que não resolvem? Que vergonha do Pacheco, por que isso não se resolve? Coloca o impeachment para andar. Pessoal, você precisa, inclusive, lutar aí para contar os seus votinhos, porque, né, impressos, porque quem conta afinal? E você precisa abraçar essa ideia. Os nossos legisladores, né, senadores, deputados, vereadores, estaduais e federais, eles recebem votos, sim, mas não contamos, não vemos isso aí. E por que essa coisa, o Pacheco não coloca para a impeachment, né, para isso fazer acontecer? É claro, às vezes, até Malta, por exemplo, o senador Malta tem processos em mãos do STF. Pode ser alguma coisa muito grave? Não, mas pode ser. Ao sabor deles acharem do e deles acharem que sim, não, isso aqui é muito grave, não, isso aqui vai dar 30 anos de cadeia para você. Mesmo que não seja assim, né? Coisas que deveriam ir para a primeira instância, segunda instância, vai direto para o S, né? T, né? F. Gente, a coisa tá séria, você precisa se ligar nisso aí, né? Não ficar só no seu... curtindo as mesmas coisas antes de aparecer o Bolsonaro. A mídia lixo, o seu folhetim novelesco, né? Algumas coisas, algumas culturas que você deveria abandonar, você ainda está curtindo, fazendo, como se, e acreditando, não, o Bolsonaro vai ser preso. Alguns que dizem ser de direita, cristão, conservador, dizem que são, acham que pode, essa possibilidade, né? Não, vai ser, porque eles estão assistindo mídia lixo, né? Totalmente doutrinados nesses 40 anos, não só nas escolas, nas suas igrejas por falsos líderes religiosos, mas também pela mídia, né? E você continua a ver isso como se fosse a coisa mais verdadeira, não né? Estão respeitando informação verdadeira a Constituição que você brasileira. É hora de a gente acordar para essa realidade, acordar aqueles que ainda não despertaram. Nós precisa renovar de verdade o Senado, mas enquanto isso, é preciso também que na Câmara dos Deputados seja instalada a CPI do abuso de autoridade que propus. Nós vamos agora voltar a carga para que essa CPI seja instalada, que ela tenha o início das suas atividades e que este drama que nós vivemos hoje no Brasil, essa ditadura que se está consolidando no país, não continue, e aqueles que estão sendo presos ilegalmente, inconstitucionalmente, sem respeito ao devido processo, sejam não apenas soltos, mas também os danos reparados. Povo, principalmente, faça alguma coisa, né, gente? Ele nem pode falar em contar votos, sabe? Porque pode ser perseguido, certo? Não pode falar porque é perseguido. Comente, compartilhe, curte, clique no sininho, comente. Dê apoio a esse canal, gente. Abraços, hein?